Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br. Eu prometo aos meus colegas que vou lutar intensamente para manter o Supremo Tribunal Federal no mais alto patamar das instituições brasileiras. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal vai ganhar um novo presidente. Quem assume o posto mais alto do judiciário brasileiro no próximo dia 10 de setembro é o ministro Luiz Fux. Ele entra no lugar de Dias Toffoli. E é com muita alegria, portanto, que eu declaro Vossa Excelência eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. E com muita alegria declaro que a nossa querida ministra Rosa Weber foi eleita vice-presidente. Em 2011, Luiz Fux foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal pela então presidente Dilma Rousseff. Costumo afirmar que um homem, quando caminha, o que vai à frente é realmente seu passado. E esse momento de hoje me leva a um mergulho no meu passado. Fux é um dos grandes defensores da Lava Jato no STF e não pretende levar a julgamento no plenário, pelo menos num primeiro momento, ações que possam impor novas derrotas ao grupo. O Ministério Público é livre para redefinir as condutas. Então, quem define o delito é o Ministério Público. Fux também tem dito a interlocutores que quer evitar polêmicas e focar esforços em pautas econômicas que tragam segurança jurídica em meio à crise causada pela pandemia. Seja na crise que ora vivenciamos, este tribunal mantém-se vigilante em prol da rigidez da Constituição e da estabilidade institucional do Brasil. O novo presidente do STF terá que se debruçar também sobre uma série de temas delicados. Um deles é a discussão sobre o alcance do foro privilegiado no caso envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. Tem juízes independentes que não se eximem de aplicar a Constituição e as leis a quem quer que seja, visando a justiça com cumprição, guiada pela imparcialidade e pela prudência. Grande defensor do combate às fake news, Luiz Fux pode acabar batendo de frente com o presidente Jair Bolsonaro, que já fez duras críticas ao processo que tramita no tribunal. Mantém-se vigilante contra qualquer forma de agressão à instituição, na medida em que ofendê-la representa notório desprezo pela democracia. Por causa da sua religiosidade e perfil mais conservador, Luiz Fux deve evitar pautar temas como a descriminalização das drogas e a legalização do aborto. Afinal, o que podemos esperar de Luiz Fux à frente do Supremo Tribunal Federal? Para nos ajudar a responder a essa questão, eu converso agora com o professor de Direito da FGV e coordenador do Supremo em Pauta, Rubens Gleiser. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender mais uma vez. Olá, Manuel. Grande prazer conversar. Um abraço a todos os ouvintes. Recentemente, o ministro Luiz Fux declarou o seguinte, professor: o Supremo Tribunal Federal adotou um protagonismo que às vezes até não faz muito bem à instituição, dando indicativos que ele vai buscar uma condução um pouquinho mais discreta ali no Supremo Tribunal Federal. Aí eu te pergunto, professor, é viável, é possível ter essa condução diante de como tem sido a relação entre a política e o judiciário? Emanuel, essa é a pergunta certa. O ministro Dias Toffoli, logo que ele assume, ele faz um discurso em um evento acadêmico, dizendo que o importante era tirar o Supremo da linha de ataque e colocar na zaga, né, que era uma metáfora para justamente tirar do centro dos conflitos políticos, da crise política de um modo geral. Só que esses conflitos estão postos e são levados ao Supremo, e tem alguns deles que são
absolutamente inescapáveis. Então você tem uma série de conflitos que vão desaguar no Supremo, que podem ter a ver com conflito entre entes federativos, pode ter a ver com a pandemia, pode ter a ver com questões econômicas, podem ser projetos do governo. Então, o governo tem um plano de aumentar os seus poderes de decreto. Isso vai ser questionado no Supremo. O Supremo não pode se furtar a examinar isso, porque isso gera, inclusive, imprevisibilidade. O papel dele é justamente traçar os limites do que é possível e o que não é. Então, você tem conflitos econômicos. Alguns grupos vão reivindicar para si benefícios. Isso pode prejudicar o equilíbrio financeiro do país. Alguns têm espaço dentro do judiciário, outros não. Então, os conflitos, não tem como tirar o conflito, o Supremo Tribunal Federal, do centro do conflito político do país. O que ele precisa é agir melhor nesse papel. E isso ele não tem se demonstrado saber fazer. Então, não me parece que o Supremo tem conseguido realizar bem o seu papel, as suas tarefas institucionais. Professor, a gente não pode esquecer que tem de pano de fundo a relação com o Poder Executivo e com o presidente Jair Bolsonaro, que, diferentemente de outros presidentes, tem uma postura mais agressiva e foi muito agressivo também em relação ao Judiciário, especialmente ao Supremo Tribunal Federal, inflamando a sua base. O Dias Toffoli, me parece, mas eu queria te ouvir, professor, foi mais aberto e buscou esse diálogo com o presidente Jair Bolsonaro. Com relação ao Fux, é uma incógnita? Bom, acho que é uma ótima pergunta e permite dar um contexto importante. O protagonismo que o Supremo usufruiu com tranquilidade se deu justamente durante o período em que o presidente da República não tinha uma base de apoio bem estabelecida e mobilizada. Então, o protagonismo dele, 15 até 18, se dá de uma maneira bastante tranquila, ele não tem reação. Né? E a partir do momento que você tem alguém que mobiliza tão bem a sua base eleitoral, tem a comunicação nas redes, o tão agressivo, como o Jair Bolsonaro, isso já naturalmente exigiria cautela do Supremo, porque há uma resposta pronta. E é dobrada aí a cautela porque o presidente Jair Bolsonaro mantém um tom elevado de crítica ao Supremo, mantém a base mobilizada contra o Supremo, vai em manifestações contra o Supremo, sendo que todo o primeiro ano, aliás, praticamente todo o mandato até aqui, foi de absoluta trégua do Supremo com o governo. Assim, todo o primeiro ano do governo Bolsonaro teve uma lua de mel que nenhum outro presidente teve. Não foi pautada sequer para julgamento nenhuma das centenas de ações que questionavam as políticas públicas, as políticas econômicas do governo. Foi dada ampla margem para o governo tocar os seus programas sem grandes problemas. Isso muda muito com o cenário da pandemia, em que mesmo o Supremo sendo bastante assertivo, as balizas que ele põe são muito leves. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes disse que o presidente não pode afrouxar as medidas sanitárias impostas pelos estados, o que ele fez, e qualquer um pode ler na decisão, que é curta, tem 10 páginas, foi dizer que o governo federal não pode fazer nada. Ele falou, olha, não pode interferir se não tiver nenhuma base científica e se for completamente arbitrário. Precisa ter algum plano, alguma diretriz, não pode ser negacionista em relação à pandemia. O inquérito das fake news é a outra frente que gera atenção e o atrito, mas que, a princípio, não é contra o presidente, não é contra o governo, não afeta a governabilidade, nem nada disso. E é uma incógnita como o ministro Luiz Fux quer fazer isso. O modelo do ministro Dias Toffoli foi bastante ousado, né? Era de ter não só uma sinalização de paz que houve, mas também houve a tentativa de realizar uma negociação claramente política, né? Tinha a ideia de fazer um pacto republicano, que acabou não saindo, teve entrevista falando que teve, entrevista falando que não teve. Então, assim, foi claramente político. Eu não sei qual vai ser a rota do ministro Luiz Fux, mas nós temos aí duas bandeiras que são caras para ele e que podem eventualmente serem elas que dão o norte de como vai ser a interação com o Poder Executivo. O ministro Luiz Fux até hoje prezou muito a Operação Lava Jato. Se ainda estiver existindo
durante seu mandato. Pode ser algo que norteie as interações com o executivo e as pautas corporativas, né, as carreiras de servidores públicos da área jurídica. Então a gente está falando de juízes, de promotores, que têm sempre muita atenção e defendido com muitas unhas, e isso pode gerar alguma tensão com a proposta econômica do governo. A saída do decano Celso de Mello e a entrada de um novo ministro deve mexer muito mais com a corte do que até a presidência do Luiz Fux? Mexe. Acho que a pergunta é muito boa. E é o seguinte, a princípio, você fala, olha, como que a presidência do tribunal é menos relevante do que o ingresso de um ministro ou de 2 ministros? Isso só é uma questão, né? Esse poder de um ministro, de 2 ministros é tão relevante porque o Supremo segue uma cultura em que os ministros agem sozinhos como quiserem. Né? São as chamadas decisões monocráticas e eles podem fazer coisas que vão contra toda a orientação do tribunal, que podem desafiar completamente as interpretações do que pode ser feito, e o tribunal nunca faz nenhuma repressão em relação a isso. Né? O próprio ministro Luiz Fux manteve por 4 anos o pagamento do auxílio moradia para juízes com expedientes que foram basicamente sentar em cima de uma decisão que deixava um auxílio altamente discutível sendo pago, não liberando para os demais ministros. E ele nunca foi reprimido pelos demais membros. Agora, uma coisa que pode fazer muita diferença é que durante o mandato do ministro Dias Toffoli surgiu, né, foi criado, foi autoconcedido um poder para o presidente controlar essas decisões monocráticas, as liminares. O primeiro caso em que isso aconteceu, e o mais notório, foi aquele no qual o ministro Luiz Fux e Dias Toffoli, entre aspas, derrubaram uma liminar do ministro Ricardo Lewandowski que garantia a entrevista do Lula na prisão pouco antes das eleições de 2018. E nunca tinha acontecido isso, de um presidente do STF tomar para si derrubar a liminar de outro ministro. Para a gente fechar, professor, queria te ouvir, e não sei o que o senhor pode dizer para a gente em relação a isso. O Luiz Fux, como jurista e como as teses que ele já defendeu, as decisões que ele já defendeu ali na corte, é alguém do ponto de vista acadêmico, alguém notável? Olha, o ministro Luiz Fux, ele era, antes de ser do STF, do STJ, juiz de carreira, alguém bastante reconhecido no campo do processo civil, que é como você entra com as ações, a forma com a qual você toma as medidas judiciais. Então ele tem uma autoridade bastante estabelecida nesse campo. O que ele tem na atuação do STF, que ele tem feito, que depõe contra essa autoridade acadêmica, é que ele flutua entre compromissos com muita leveza, né, entre compromissos teóricos. Então, assim, parece que quando tem um caso que o raciocínio econômico, pensar nas consequências, é interessante, condiz com como ele gostaria que o caso fosse julgado, ele aplica essa racionalidade. Se é um caso de usar a literalidade da lei, nem mais uma vírgula a mais do que o que está escrito literalmente, ele aplica. Se for o caso de usar os princípios e os valores democráticos, ele aplica. Então, é alguém que contribuiu para essa percepção popular de politização, justamente porque ele não se sente preso a deveres de coerência argumentativa ou das ferramentas que estão disponíveis para ele decidir. Ele é um desses casos em que você olha e parece que ele quer um resultado e ele constrói um raciocínio adequado para isso. Não importa se isso contradiz o que ele diz, o que ele falou em outras ocasiões. Muito bem, antes de me despedir aqui do professor Rubens Gleiser, fazer um convite que o professor estava me contando aqui, que justamente nesta terça-feira, às 14h, quem quiser se aprofundar mais sobre essa troca da presidência ali no Supremo, os desafios, né, e uma avaliação também de como foi a gestão do Dias Toffoli, pode acompanhar. Vai ser um webinar no canal da FGV, é isso, professor? É isso mesmo. Então o Grupo de Pesquisa Supremo em Pauta vai apresentar
fazendo esse balanço da gestão Dias Toffoli, as perspectivas do que vai ser uma corte Luiz Fux, com base, apresentando alguns dos dados que nós temos levantado e fazendo essa análise de conjuntura. É um evento rápido, de 1 hora, e a gente imagina que pode ser bastante instrutivo para quem quer se situar nesse momento institucional e político tão relevante, tão delicado. Muito bom. Rubens Gleiser, professor de Direito da FGV, coordenador do Supremo em Pauta, mais uma vez gentilmente conversando aqui com a gente. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço, é um grande prazer, um abraço a todos. Luiz Fux tem 67 anos, é natural do Rio de Janeiro e será o primeiro judeu a ocupar a cadeira na mais alta corte do país. Formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, exerceu a advocacia por 2 anos, foi promotor de justiça por mais 3 anos, até ingressar na magistratura em 1983 como juiz estadual. Torcedor do Fluminense, o ministro tem uma rotina que envolve treinamentos de jiu-jitsu. E quem nos conta mais sobre a vida de Fux fora do STF é a repórter do Estadão em Brasília, Jussara Soares. Tudo bem, Jussara? Como vai? Oi, Emanuel, tudo bem? Que bom estar aqui de volta para contar um pouquinho mais aí de quem é o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então me conta, o que você pode detalhar aqui para o nosso ouvinte que seja interessante conhecer sobre esse perfil aí do Fux? Que estilo que ele tem, hein, Jussara? Olha, o estilo do ministro Fux, ele já é considerado ali uma incógnita no Palácio do Planalto, principalmente ali, que fica ali de frente, né? O Supremo fica de frente para o Palácio do Planalto. E quem está olhando do Planalto para lá ainda não entendeu muito bem esse estilo Fux. Isso porque o ministro Fux, ele tem um estilo mais discreto. E é um contraponto, né, ao estilo do ministro Dias Toffoli, que é mais conhecido por circular bem ali pelas rodas políticas e tudo. O ministro Fux, ele tem uma outra direção. Aqui em Brasília se diz que ele troca qualquer burburinho de jantar por treino de jiu-jitsu com seus seguranças, assim. Ele realmente e fica super feliz. Esses dias me contaram que ele tinha se graduado mais ali no treino dele de jiu-jitsu. Agora eu não me lembro porque eu não sou especialista no jiu-jitsu, mas ele tinha se graduado, tinha avançado uma faixa. Então, ele tem esse estilo, né, mais discreto, mais distante, conversando com interlocutores do próprio ministro. Ele diz que Fux faz questão de dar esse recado, de que ele quer manter a corte distante da política. Mas, agora, como você disse, como pessoa física, o ministro Fux, ele toca guitarra, saber, fica em casa tocando guitarra. E tem um outro detalhe curioso, né, sobre esse novo estilo, assim, que ele não gosta de WhatsApp. E é um outro contraponto. A gente está com o presidente Jair Bolsonaro, que costuma deliberar ali com seus ministros 5 horas da manhã, mandando mensagem. Só que o presidente Bolsonaro não faz isso só com seus ministros, faz também com outros poderes, outras autoridades. O ministro Fux já disse que não, que ele prefere que os contatos se mantenham ali na formalidade, que sejam feitos primeiros os contatos com seus assessores, enfim. E tem recados, né? O ministro Fux não faz questão, não, já mandou uns recados aí. Disse que na gestão dele, na presidência dele, não vai aceitar visitas inesperadas. E esse recado é muito claro, é só lembrar do dia que o presidente atravessou a Praça dos Três Poderes, surpreendeu o ministro Dias Toffoli com um grupo de empresários. E mais, nesse dia, o presidente Bolsonaro, a assessoria do presidente, passou a transmitir essa reunião sem que o ministro Dias Toffoli, né, soubesse. Então, o ministro Fux já falou, isso não, aqui não vai ter espaço para isso. Por outro lado, conversando também no Planalto sobre esse estilo do ministro, tem uma avaliação que é até positiva, que é tentar distensionar essa relação entre os poderes. Eu imagino que vocês, jornalistas aí em Brasília, também não devem estar muito contentes com o ministro, presidente do Supremo, que não gosta muito de WhatsApp. Isso não é bom para o jornalismo também não, né?
Pois é, eu fiquei meio assustada quando fui informada que o WhatsApp não é a ferramenta, mas ele não tem o Twitter também, né? E é isso que é uma outra coisa importante, que é uma característica dos 11 ministros do Supremo, apenas 3 têm Twitter. E ele já disse que não tem interesse de entrar no Twitter. Ele quer que a instituição, o Supremo, se aproxime da sociedade, mas ele, pessoa física, aí não tem nenhum interesse em ficar lá no Twitter como comentarista da política, né? Isso eu acho que é um fator bem importante. Ele não quer ter este papel. E ele tem uma frase ótima que diz: o silêncio não se distorce. É isso, né? Ele deu o recado. Eu não posso ser acusado de nada se, obviamente, eu fiquei em silêncio. Quando está no Rio de Janeiro, ele costuma andar pela praia, tem uns amigos ali, o vendedor de coco é amigo dele. Ele costuma justificar esse estilo dele dizendo que o seguinte, que trabalho é meio de vida, mas não meio de morte. Ou seja, vai trabalhar bastante, mas vai continuar reservando esse espaço ali para tocar a vida. No capítulo boleiro, eu sei que ele é fluminense, não é, Jussara? Ele é fluminense. Tem um Supremo hoje com o Marco Aurélio, que reconhecidamente é flamenguista, né? E todo mundo já acompanha. Você tem o Alexandre de Moraes, que é corintiano. Não sei dos demais, mas o Fux é tricolor carioca, então. Exatamente. O nosso colega Rafael Moraes Moura fez uma matéria excelente recentemente, falando um pouco do time, porque teve, durante uma audiência, o celular do ministro Marco Aurélio tocou o hino do Flamengo. E aí até fiz uma piada no Twitter, terrivelmente flamenguista, né? E o Rafael, né, o nosso colega, perguntou, né, fez perguntas pro gabinete da ministra Carmen Lúcia, mas não teve resposta sobre o time dela. Então temos uma outra incógnita no Supremo. É isso, Jussara Soares traçando um pouco do perfil Luiz Fux, o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, viu, Jussara? Obrigada, Emanuel. Até a próxima. A cerimônia de posse de Luiz Fux, que ocorre no dia 10 de setembro, contará com a presença de autoridades como o presidente Jair Bolsonaro, mas todos respeitando as novas regras sanitárias em decorrência da pandemia. Serão instaladas divisórias de acrílico entre os espaços que cada magistrado ocupa no plenário. A plateia terá uma quantidade reduzida de convidados, respeitando o distanciamento social. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. O nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.